Vamos então para mais uma aula nos cânones de Dort, né? Temos já estudado os artigos do capítulo 2 dos cânones e estudamos na última aula o artigo 9 e hoje vamos iniciar, na verdade, a seção das heresias, né? Então, cânones de Dort, capítulo 2, o capítulo que fala sobre a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Então, só lembrando um pouco da nossa última aula, certo? Na nossa quinta aula, no caso, nós falamos sobre o conselho eterno de Deus, tá? Sobre os seus decretos e, para sermos mais específicos, sobre o seu decreto eterno de salvação, né? Falamos da eleição, da salvação. Aprendemos que alguns podem até entender essa doutrina ou pensamento reformado como algo cruel. Quem não entende bem, quem não está acompanhando, lendo a Bíblia, refletindo bem na palavra de Deus, pode simplesmente acabar achando que nossa doutrina é cruel, quando na verdade temos que questionar outra questão aí, outro ponto, que é se há injustiça da parte de Deus, uma vez que nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, então o natural, o esperado, deveria ser que ele mandasse todo mundo para o inferno, né? Ou seja, então a pergunta que deve ser feita sempre por nós, em honra à bondade e graça de Deus, sempre é essa: por que Deus escolheu alguém para salvar, uma vez que todos são pecadores? Então, a doutrina da eleição aponta muito mais para a graça de Deus, certo? E pensando em seus decretos eternos, temos segurança. Por quê? Porque uma vez que a eleição ou a salvação é a manifestação ou cumprimento de sua vontade, dos seus decretos, então quem é que pode mudar isso? Ninguém. Está no poder do Senhor fazer isso aí, né? Então, é importante compreender que, embora para o mundo, para o incrédulo, seja uma doutrina cruel, ou seja, entender a doutrina como algo ruim, terrível, ou que isso aponta a Deus como sendo mal, é justamente o raciocínio de pessoas que não têm fé. Porque se você crê no Evangelho, crê em Deus, você vai ter consolo por meio dessa doutrina. Porque você vai saber que se você crê no Evangelho de verdade, é justamente porque Deus mesmo opera esta fé no seu coração. Ou seja, Deus elegeu, mas Ele mesmo dá a fé aos seus eleitos para a salvação. Então, o fato de termos fé no Senhor já é um consolo para nós, para sabermos realmente que essa doutrina vem para nos fortalecer e nos confortar nessa vida que às vezes é tão conturbada, onde temos muitas lutas, tá? Então, estamos seguros na providência de Deus, não é, com um amor que vem desde a eternidade. Hoje, vamos avançar, não é, para a seção das heresias, o que também é um assunto importante, digamos assim, tá? E vamos aprender sobre como os arminianos ou os remonstrantes, lá no final do século XVI, defenderam, não é, posicionamentos absurdos. E é bom ressaltar isso porque muitas vezes as pessoas podem pensar que nós somos um pouco exagerados como reformados em falarmos que arminianismo é heresia ou a remonstrância é heresia. Por isso mesmo é importante que nós mesmos venhamos ler a remonstrância, ler aquilo que eles escreveram e tentar entender realmente as consequências, não é, de seus argumentos e como são danosos para a vida cristã e como atentam contra a palavra de Deus, tá? Para então chegarmos à conclusão que são de fato heresias diabólicas, não é, que só trazem mal para a igreja, tá? Então devemos abominar, e eu peço a Deus que venhamos sempre nos escandalizar com heresias, tá? Como reformados temos aprendido que pecado não é somente aquilo que nós julgamos como sendo de ordem moral, por exemplo. Nós temos que pensar em heresia também como sendo um pecado danoso contra a igreja, tá? Então temos que levar a sério, bastante a sério mesmo. Então vamos lá. Rejeição das heresias. Havendo explicado a doutrina ortodoxa, o sínodo rejeita as seguintes heresias. E vamos dar hoje somente a heresia de número 1, tá? Já é suficiente. Heresia 1 já é suficiente para refletirmos um pouquinho e vermos como os reformados rebateram o que eles estavam dizendo. Então a heresia 1 diz bem assim: Deus o Pai destinou seu Filho à morte na cruz sem um decreto definido de determinadas pessoas. Mesmo que a redenção por Cristo conquistada de fato nunca tivesse sido aplicada a nenhuma pessoa, o que ele alcançou pela sua morte podia ter sido necessário, proveitoso e valioso e podia permanecer perfeito, completo e intacto em todas as suas partes. Talvez alguém que leia essa heresia não consiga entender o porquê que nós estamos chamando de heresia, não consiga perceber algum problema aqui, mas vamos desconstruir um pouquinho, ou pelo menos olhar por partes cada frase,
para percebermos como são heresias danosas. Então, vamos refletir um pouquinho sobre, e eu vou citar também autores reformados que também refutam essas ideias, tá? Então, a primeira parte diz bem assim: Deus o Pai destinou seu Filho à morte na cruz sem um decreto definido de determinadas pessoas. Esta é uma afirmação remonstrante, arminiana, tá? Então, de acordo com essa afirmação, Cristo morreu sem um objetivo definido. Por quê? Porque estamos vendo aqui, segundo o que eles disseram lá no século XVI, no finalzinho, que Deus, o Pai, destinou seu Filho à morte na cruz sem um decreto definido de determinadas pessoas. Ou seja, de acordo com essa afirmação, Cristo morreu sem um objetivo. Tá? Tipo, ele foi enviado para morrer, mas não por ninguém em particular. Aí podemos fazer algumas perguntas. Haverá alguma consequência efetiva da morte de Cristo, se é assim? Por que ele veio morrer então? Se no fim ele não veio morrer por ninguém em particular. Então por que ele veio morrer? Certo? Deus enviou seu Filho para morrer. Esse é o ponto. Tá? Se ele morreu, já está bom. Basicamente é isso que o artigo está dizendo. Que essa heresia arminiana está dizendo. Deus enviou seu Filho para morrer. Ponto. Não há um objetivo além disso. Ele morreu, tá bom. Então, nós temos que perceber como isso soa estranho. Porque quem planeja sem saber tudo o que vai acontecer, somos nós. Nós não temos como fazer um planejamento de nada, não é? E realmente termos certeza do que vai acontecer no final. Nós fazemos planos, mas nós sabemos que quem dá a última resposta é o Senhor. Nós não conhecemos o amanhã, certo? Nós vivemos aqui e agora. É no presente que vivemos. E nós não temos nem conhecimento do amanhã, e nós não podemos também determinar que amanhã faremos isso ou aquilo. É como o Tiago nos ensina. Ao invés de dizer que faremos isso ou aquilo, nós devemos, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, porque no fim, isso depende dele. Então quando falamos isso, é para expressar exatamente a nossa limitação, que nós não temos condições de bater o martelo dizendo vai acontecer assim. Certo? Nós então é que planejamos e não podemos garantir o final, não é, ou o cumprimento desses planos. Mas Deus, ele não só sabe de todas as coisas, certo? Mas decreta como tudo vai acontecer e o propósito definido de cada coisa. Então não é uma questão de Deus apenas conhece, né? Temos que pensar, Deus não apenas conhece. Porque se você pensa bem assim, Deus conhece, você pode pensar bem assim, em algum momento então Deus pode ter usado o seu poder para ir à frente no tempo, certo? E então saber o que vai acontecer. Isso seria não uma adivinhação de Deus, mas ele estava tendo que se limitar ou então se submeter ao tempo para conhecer alguma coisa. Isso é uma conclusão bem lógica dos arminianos. Então, assim, não faz sentido de acordo com a palavra de Deus. Porque se você pensa nos atributos de Deus, não dá para dizer que Deus ele conheceu desta forma. Na verdade, ele conhece tudo porque tudo vem dele. Porque tudo emana dele. Porque não há existência fora de Deus. Tá? Por isso que ele conhece tudo. Então, ele conhece tudo, ele decreta tudo, tudo vem dele nesse sentido. Certo? Então, nós não podemos julgar o conhecimento de Deus como o nosso conhecimento. Não é a mesma coisa. Não é? Nosso conhecimento... Suponhamos que tivéssemos o poder... Nós fôssemos como super-heróis. Tivéssemos o poder, o superpoder de vencermos a barreira do tempo. Como um Flash da vida, por exemplo. Né? Então nós vamos quebrar a barreira do tempo e espaço e vamos avançar para o futuro ou para o passado quando nós quisermos. Quando nos der vontade. Eu quero ir para o futuro agora. Abusei do presente. Eu vou. Eu quero agora ir lá para o passado. Eu vou porque me abusei do futuro e do presente também. As pessoas parecem que pensam em Deus assim. E parece que os arminianos, né, eles tinham essa mentalidade também com relação a Deus. Porque pelo menos é isso que alguns arminianos hoje ficam explicando. Não é? Imagina aí, não é, mais uma vez citando esse exemplo. Imaginem, nós estamos no ano 1, Deus vai até o ano 2, vê o que você vai fazer e baseado no que você vai fazer, ou seja, na sua fé, ele vai te eleger, te predestina. Eu até citei na última aula que quem pensa assim formulou a sua teologia, não é? Não na Escritura Sagrada, a partir da Escritura Sagrada, mas muito mais por ser fã de Volta para o Futuro. Porque isso não existe. Deus não está sujeito ao tempo. Ele não é como um flash. Entende? Ele está fora do tempo. Além do tempo, ele criou o tempo. O tempo é a criação dele e o tempo está sujeito a ele. Não é o contrário. Tá? Então não há limitações para Deus nesse sentido.
Isso é realmente muito, muito importante compreender. Tá? Então, esse é um ponto básico para compreendermos aqui dessa primeira parte. Deus, o Pai, destinou seu Filho à morte na cruz sem um decreto definido de determinadas pessoas. Então isso, na lógica arminiana, deixa a morte de Cristo assim, em aberto. Tá? Mas continuando aqui, na segunda parte do artigo deles, né, da heresia deles. Mesmo que a redenção por Cristo conquistada de fato nunca tivesse sido aplicada a nenhuma pessoa, então essa é a segunda parte da heresia 1. Ou seja, a missão, não é, que Cristo veio realizar, que ele veio cumprir, é uma missão sem garantias. Se ele não veio morrer por ninguém particular, se não há nenhum decreto para que ele cumpra a vontade do Pai nesse sentido, então simplesmente é uma missão sem garantias. Certo? Ou seja, aqui é admitida a possibilidade de que a morte de Cristo poderia não salvar ninguém. Porque no fim depende do homem, é claro, né? É assim o pensamento arminiano. Deus não garante salvação para ninguém. Cada um faça a sua parte. Basicamente é isso. Eles pegam uma obra de Cristo e tornam nessa coisa tão aleatória, relativista e sem a menor segurança. É uma missão que talvez possa ser impossível salvar o mundo. Basicamente isso. Né? Basicamente é isso. É missão impossível. Entendeu a situação? Então, esta heresia, para os irmãos terem uma noção das consequências disso, torna Deus um Deus irresponsável. Tá? Se vamos pensar desse jeito, então Deus é irresponsável. Porque Deus não garante salvação para ninguém. Cada um faça a sua parte. Pois ele enviou seu Filho sem garantir que a morte dele na cruz salvaria pessoas de verdade. Foi um tiro no escuro. Tenta imaginar isso, irmão. Quando eu era mais jovem, adolescente, estava ainda como um católico romano, eu lembro que em uma das catequeses, o padre foi, né? E eu estava muito cansado, eu trabalhava na feira, dia de sábado, e, poxa, 3 horas da tarde eu estava acabado, morto. Então, as minhas lembranças da aula de catequese eram essas aqui. Tinha um monte de jovens e eu me sentia como se eu tivesse desmaiado num barco. Porque eu estava assim, sabe? E abri o olho quando estava subindo. E eu estava muito cansado. Então, eu não lembro de muita coisa, né? Mas uma vez o padre foi, né? E o padre ficou pegando no meu pé porque ele viu que eu estava com os olhos bem cansados, né? Pensando que eu já ia cochilar. Então ele começou a falar algumas coisas e falou sobre isso, sobre a fé ser um tiro no escuro. Certo? Você confia, mas você não pode dar garantias concretas de que aquilo vai acontecer. Você apenas confia que vai. Não há uma explicação lógica para isso. Você apenas confia que vai. Então ele explicou assim. É como se fosse um tiro no escuro. Certo? Ele explicou um exemplo que foi assim. Sobre um alpinista. Então ele subiu lá a montanha. Estava de noite e uma das cordas acabou se rompendo. Ele ficou pendurado por outra corda, certo? Quando ele caía da montanha. E então ele não tinha como subir mais. E aí ele ficou pensando: eu devo cortar a corda porque eu vou morrer mesmo, não é? Ou então eu devo manter a perseverança de que eu vou conseguir sobreviver. Lembrando que era um local alto, então era muito frio, então não tem como ele resistir ao frio. Iria morrer. Então ele tinha uma opção, na verdade, válida, né, que seria talvez para a sua própria salvação. Ou ele corta a corda, certo? Confiando que se ele cair vai ser baixo a altura, então ele pode sobreviver. Ou então ele fica esperando, com medo de cair e morrer realmente, até o dia chegar. Porque é muito mais seguro durante o dia. E esse alpinista resolveu não cortar. Ele ficou com medo, pensando: caramba, se tiver muito alto aqui não dá pra ver o chão. Tá muito escuro, é de noite. Então eu vou ficar aqui. Vou tentar sobreviver até pela manhã. Resultado: ele morreu. É muito frio lá em cima. E quando o resgate chegou pela manhã, ele estava a menos de 1 metro do chão. Então ele nos deu falou essa historinha, não é, para explicar o seguinte, que nós temos que confiar que vai acontecer, mesmo que eu não tenha condições de dar garantias concretas a respeito disso. Ou seja, é um tiro no escuro. Ele deveria ter cortado a corda, não é, e confiar que ia ficar tudo bem, mas ele não conseguiu confiar. Basicamente, ele deveria cortar sem ter certeza do que iria acontecer. Seria a fé, nesse sentido, segundo o que o padre estava ensinando.
certo? Quando você pensa a respeito do envio do Filho de Deus para este mundo, para morrer, e você não tem garantias ou não há um propósito definido para a sua morte, é como se Deus atirasse no escuro também. Eu vou dizer o quê? Que Deus tem fé? Nós temos fé. Ele nos dá a fé para confiar no que é divino, no que é sagrado. Mas ele não é como nós. Ele não precisa disso. Tudo vem dele, né? É como se você julgasse Deus como se ele fosse homem. Então, olha como que os arminianos pensavam, né? E até pensam hoje ainda desse jeito, com essas loucuras. Então, essa heresia também torna, não só Deus um irresponsável por enviar seu filho sem garantias nenhum, nem com um propósito definido, vai morrer. Exatamente por quê, eu não sei, mas vai morrer, né? Mas também torna Cristo um mediador fajuto. Cristo, nessa lógica, é um mediador fajuto, fraco, incapaz, não melhor do que os antigos sacerdotes. E pior, se isso é a verdade, como os armenianos defenderam, Cristo também é mentiroso. Pois é, o que ele prometeu, o que ele disse que faria, ele não pode cumprir de verdade. Tá? Porque não depende dele. Esse é o ponto para eles. A Bíblia é um livro de mentiras, então. E o Espírito Santo, nessa história, ele simplesmente sai, se torna imparcial. Não é? Porque não há nenhum decreto definido para que Cristo salve alguém. Não há. Simplesmente isso. Né? Então, Deus o Pai até quer salvar, não é? Porque o pensamento arminiano é que Deus quer salvar todo mundo. Tá? Ao mesmo tempo, eles já vão entrando em contradição, porque não há um decreto definido para a salvação de pessoas, né? De nenhuma pessoa em particular. Então Deus quer salvar. O Espírito Santo até quer regenerar, não é? Para que todos creiam em Cristo. Mas, segundo a Constituição Celestial, precisamos respeitar a vontade das pessoas. Por causa daquela coisinha que demos ao homem chamada livre-arbítrio. Ou seja, nós não podemos interferir. Temos que respeitar a vontade da criatura. É assim que o arminiano coerente pensa. Ele realmente imagina que tudo depende do homem. A terceira parte da heresia diz bem assim: o que ele alcançou pela sua morte podia ter sido necessário, proveitoso, valioso e podia permanecer perfeito, completo, intacto em todas as suas partes. O importante é que ele morreu. A morte dele, então, é perfeita mesmo que não seja para nada. Por quê? Porque ele não foi enviado com um decreto definido. Ele não veio efetivamente salvar pessoas em particular. Certo? Ele só veio morrer. A sua morte é perfeita, mesmo que ela não tenha fruto nenhum. Há a possibilidade, não é? Eles colocam como se, né? Então, há a possibilidade, mesmo que ninguém fosse salvo por meio da sua morte, ela permaneceria ainda intacta. Isso realmente banaliza a obra de Cristo, banaliza o seu sacrifício, certo? Eu vou ler aqui algumas falas de Hermann Bavinck, né? Teólogo reformado, no volume 3, certo? Livro 3 aqui, página 341 e também página 342. Ouçam o que Bavinck diz. Ele afirma: a obra de Cristo, ou a obra que Cristo realiza ou realizou, agora no estado de humilhação, é descrita no Novo Testamento sob muitos ângulos diferentes. Ela é uma obra que o Pai lhe deu para realizar. Então, uma obra que ele veio a realizar, certo? Falando de forma geral, ela consistia em fazer a vontade de Deus. Então, há uma vontade determinada aí, certo? Clara. E incluía especificamente a exegese de Deus, ou seja, a revelação e a glorificação de seu nome, a comunicação das palavras de Deus e assim por diante. Então vamos por parte aqui, vamos pensar sobre essa fala de Bavinck, não é? Ele fala: ela é uma obra que o Pai lhe deu para realizar. Então tem alguns textos, não é, que ele apresenta aqui como demonstrações disso. Por exemplo, João capítulo 4, verso 34, o Senhor Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então ele veio realizar uma obra específica, tá? Em João capítulo 5, verso 36 é dito: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, né, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou.
Ou seja, ele está mais uma vez ressaltando: eu vim realizar uma obra definida. Eu não vim aqui para morrer assim por nada. Não é? E João 17, verso 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então a Escritura está nos dando bastante ênfase com relação ao fato de que Cristo veio sim realizar uma obra definida. Ele veio realizar uma obra definida. Certo? Falando de forma geral, ela consistia em fazer a vontade de Deus. Já vimos isso aqui. Né? Já vimos isso aqui. Mas em Mateus 26, verso 42, lemos justamente assim: e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, não é? Se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Tá? E também em João 5, verso 30, é dito: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo revela, não é, nos evangelhos, que ele veio realizar a vontade do Pai, que ele veio realizar uma obra. Ele não foi enviado sem um decreto definido. Ele não foi enviado sem uma missão definida, específica. Ele veio realmente realizar a vontade do Pai, não é? Que é para a salvação, certo? Esta obra, então, incluía especificamente a exegese de Deus. Vamos ler aqui no versículo 18 do capítulo 1, o que queremos dizer com isso, tá? Então, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, Cristo veio apresentar, não é, de maneira muito mais profunda Deus, porque é Deus conosco, Deus que assumiu a natureza humana. É dito: Deus nunca foi visto por ninguém. A criatura, o homem, nesse sentido, ele não pode ver a Deus em sua glória, certo? Não pode conhecer mais a Deus. É como nós confessamos, né, na confissão belga, no artigo 1, que Deus é impossível de conhecer a Deus, tá? Não tem como compreender Deus por nós mesmos, não é? Não tem como discernir Deus por nós mesmos. Não dá. É incompreensível. É o que a confissão belga diz, certo? Então, quem nos traz mais conhecimento acerca de Deus é o próprio Filho, que revela o Pai, que revela Deus, certo? E a revelação e a glorificação de seu nome. Então temos João 14, mais uma vez, verso 4, que é dito: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E João 17, verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste, não é, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Certo? E no verso 26, do capítulo 17 de João, lemos também: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, só aqui já lemos textos suficientes para compreendermos que Jesus veio realmente realizar uma obra definida. Ele veio fazer a vontade do Pai. E essa vontade tem a ver com a salvação. Veja que isso está ligado à salvação que vem pelo conhecimento dele, pela revelação de Deus. Tudo isso o Senhor Jesus entregou à sua igreja, né? Ao seu povo. Mas Bavig continua ainda no parágrafo 3. Ele fala bem assim, olha: a vontade de Deus também, e especialmente, inclui que somente o Filho do Pai devia entregar sua vida pelos eleitos. Então, pelos seus, né? Então, ele está falando que a vontade de Deus o Pai, não é, de maneira especial, inclui que somente o Filho, ou seja, Jesus Cristo, devia entregar sua vida pelos seus. Então, confessamos que ele veio entregar a sua vida, não é, por pessoas. No capítulo 10 e verso 18, aliás, do verso 14 ao 18 de João, nós vamos perceber isso. Observem a fala de Cristo aqui. Observem, ouçam com atenção. João 10, verso 14 a 18. Olha o que ele diz: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai que me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha, o envio do Filho de Deus tem um objetivo, certo? Então, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz.
e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Para tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, nesse texto, Cristo deixa muito claro, não é, que ele veio justamente com um decreto definido. Ele veio com um objetivo claro. Ele não veio morrer à toa, mas ele está confessando. Ele disse isso aqui: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Os demonstrantes disseram não, né? Eles disseram de jeito nenhum. Não há um decreto definido na morte de Cristo. Tá? Ele não foi enviado com essa missão específica de salvar pessoas em particular, não. Mas o próprio Cristo está dizendo isso. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tá? Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Na página 43, parágrafo 5, Bavinck continua. Ele diz bem assim: o que Cristo adquiriu por meio de seu sacrifício está além de qualquer descrição. Então ele veio adquirir alguma coisa. O que ele adquiriu, o que ele conquistou por seu sacrifício, está além de qualquer descrição. Então, a tradição reformada interpretou e interpreta muito bem, corretamente, não é, o objetivo da vinda de Cristo aqui. Tá? Mas vamos citar um pouquinho de Calvino também. Nas Institutas, eu estou usando o tomo 1, né, o tomo 1 dessa minha edição das Institutas. No capítulo 16, página 478, Calvino afirmou justamente assim. Observem bem. De fato, não foi temerariamente, por acaso ou por arbítrio humano, que o nome de Jesus lhe foi imposto, mas foi trazido do céu por um anjo, embaixador do decreto supremo, não é? Pela razão que se segue, que é o texto de Mateus 1, verso 21. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Percebam, Calvino cita isso, ele faz uma breve aplicação disso. Ele está dizendo, olha, de fato, não foi temerariamente, por acaso ou por arbítrio humano. O que ele está dizendo aqui? Olha, o nome dado de Jesus, certo, para o eterno Filho de Deus que nasceu lá no ventre de Maria, não foi um nome aleatório, não. Não foi uma questão da vontade humana. Não foi porque Maria e José decidiram juntos que o nome do menino se chamaria Jesus. Não tem a ver com o arbítrio humano aqui. Ele está dizendo, um anjo veio trazer isso. Um anjo como um embaixador, como um mensageiro do decreto supremo, do decreto divino. Certo? O nome então foi imposto. Entende? O anjo chega e fala, você vai colocar o nome do menino de Jesus. Não há uma opção contrária. Não é? Não tem uma opção contrária. Não, mas eu não gosto muito do nome Jesus, não. Eu preferia, de repente, sei lá, não é? Em homenagem ao nosso pai Abraão, vou botar o nome de Abraão. Não. O anjo diz, ele afirma, e Calvino aqui o chama de embaixador do decreto supremo, decreto divino. Não é? E por quê? Como o próprio texto de Mateus nos ensina. Não é? E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele, não é, salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o nome Jesus, não é, está totalmente ligado à sua missão definida de salvar o seu povo de seus pecados. Esse é o decreto divino. Tá? Esse é o decreto divino. Nosso catecismo de Heidelberg fala justamente sobre isso no dia do Senhor 11. A pergunta 29 é: por que razão é o Filho de Deus chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? Qual a razão, então, para esse nome? O próprio texto de Mateus já nos explicou isso, né? Mas aqui há uma explicação no nosso catecismo que diz bem assim: porque ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Ou seja, seu nome revela a sua missão definida, não é? Ele foi enviado para salvar seu povo, para salvar os eleitos de Deus, para salvar o povo de Deus, tá? Então esta é a missão do Filho de Deus, e portanto essa heresia arminiana não tem cabimento, né? Até agora eu não cheguei na resposta que o sínodo deu, só estou desenvolvendo o assunto, daqui a pouco vamos chegar lá. Mas vamos pensar um pouquinho sobre os problemas dessa heresia ainda. Então essa heresia rejeita a eficácia da morte de Cristo.
porque torna o sacrifício dele como uma coisa aberta, certo? E despreza os méritos de Cristo. Ou seja, Cristo não conquistou nada com sua morte na cruz. Ele não conquistou nada realmente definitivo, seguro, tá? Então, despreza os méritos do Senhor, mas também exclui o que ele estava fazendo ao morrer, quando nega que ele veio com um propósito definido. Cristo, por seus méritos, conquistou o direito, por exemplo, de se assentar à destra da majestade nas alturas. Ele se tornou homem, né? E lembremos disso, ele se encarnou, e como nós vemos, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, ele se encarnou e nessa encarnação ele se esvaziou. Isto é, ele não deixou de ser Deus, mas ele estava ocultando, digamos assim, a sua glória divina, não é, na carne humana. Quem olhava para Jesus Cristo, não é, não conseguiria ver Deus. Estava vendo um homem. Eles viram um homem andar entre eles, não é? Um homem que comia, um homem que bebia, um homem que cansava, que dormia, um homem que sofria, que chorava. Eles viram esse homem morrer, mas esse homem é Deus. Ele se esvaziou então, certo? E então, como homem, alcançou o direito como sendo justo, perfeito, não é? Santo, e então alcançou o direito de, como homem, assentar-se no trono de Deus. Isso é, se você não vai entender o Evangelho, é uma coisa inimaginável, porque como é que pode eu ter a convicção de que há um homem como nós sentado no trono de Deus, nos céus? Não é num templo feito por mãos humanas, mas é no próprio céu, não é? Essa é a doutrina bíblica. Ou seja, ele, por seus méritos, conquistou isso, tá? O direito de assentar no trono de Deus. Ele conquistou o governo sobre tudo, não é? Recebendo toda a autoridade. Foi isso que ele disse quando ele ressuscitou, glorificado, não é? No final do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28, ele chega até os seus discípulos e fala: agora sim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão e pregam o Evangelho pelo mundo. Ele declarou isso: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade. Ele conquistou isso, tá? Na cruz, ele estava não apenas morrendo por morrer, como basicamente os arminianos afirmaram ali, ou sofrendo por sofrer, mas cumprindo a justiça de Deus. Sua morte, então, não é uma morte sem um propósito definido, mas é a morte, não é, em obediência perfeita. Isso realmente é muito importante para nós. Muito importante. A heresia remonstrante empurra, então, a morte de Cristo para o mero exemplo. Ora, se ele não veio morrer definitivamente, se ele não veio por meio de um decreto divino para morrer, não é, por pessoas de verdade e salvá-las, literalmente falando, então a morte dele é o quê? É um exemplo? É um mero exemplo. Nessa lógica, Cristo, então, é apenas o grande sofredor. Só isso. Tá? Na história da igreja, irmãos, notamos como a morte de Cristo ela foi mal compreendida, levando a teologia medieval, por exemplo, a uma ênfase no sofrimento. Tá? Por isso, não é, os mártires, os monges, tá, com sua abnegação, os mendigos e os flagelados, os doentes, eles foram praticamente vistos, não é, por conta disso como cristãos, como discípulos de Cristo. Uma vez que a ênfase estava na morte de Cristo, mais como um exemplo de amor, não é? Um exemplo de amor, então, simplesmente, houve uma ênfase nesse sentido no sofrimento. Estamos olhando para o Cristo que sofreu, então a ênfase é no seu sofrimento. Por isso, quem sofria era automaticamente cristão. Tá? Esse pensamento, então, absurdo de tratar o envio do Filho de Deus como algo indefinido, não é? E sem propósito de salvar pela obediência perfeita, cria problemas terríveis para a igreja. Especialmente se apenas olharmos para o seu sofrimento sem entender o significado de seu sofrimento. Torna-se um mero exemplo e todos aqueles que sofrem são de alguma forma discípulos de Cristo. Não importa quem você é, não importa se você crê de verdade no Evangelho, se você
no fim, está sofrendo, é como se isso te qualificasse como cristão. Você é cristão, você é discípulo de Cristo, porque você sofre também. Então todo mundo entra nesse barco, tá? Podemos até enxergar, por exemplo, né, os dizeres romanistas, eu digo em nossa cultura mesmo podemos ver isso, né? A maneira de tratar as pessoas, por exemplo, os pobres, não é? E todos aqueles que estão sofrendo como se fossem instantaneamente, por causa do seu sofrimento, discípulos de Cristo. É assim que é tratado assim, no nosso contexto, no Brasil. Então não é à toa que na Igreja de Roma ideias como teologia da libertação, não é? E no evangelicalismo, que tem uma alma católica romana também, a teologia da missão integral, cresceram, proliferaram, né? Por causa da ênfase no sofrimento. Como se o sofrimento validasse o meu cristianismo. Então, se a ênfase é no sofrimento de Cristo, se Cristo para nós é simplesmente o sofredor, se esse é o máximo a respeito de sua obra, se ele só veio sofrer como uma prova de amor, como um exemplo de amor, então a morte dele é tudo o que nós temos como exemplo. E, portanto, quem sofre é assemelhado a ele e é discípulo dele. Só que a morte de Cristo não foi apenas uma demonstração de amor, ou então um exemplo para nós de sacrifício, não é? De abnegação. Não. Ele estava morrendo uma morte penal. Ele estava pagando na cruz do Calvário, não é, os pecados de pessoas. E ele estava ali cumprindo a justiça de Deus. Essa, infelizmente, é uma parte que tem sido esquecida por muitos cristãos hoje. Cristo estava morrendo na cruz por causa da lei de Deus. A lei que nós conhecemos, que nós lemos, era esta lei que estava matando. Lembra o que o Senhor falou a Adão? Se você comer do que eu estou proibindo, se você insistir, se você cair, se você desobedecer, pegar aquilo que não é seu, você vai morrer. Foi o princípio que o Senhor deu a Adão. E em Romanos 6:23 aprendemos o quê? Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, Cristo estava morrendo na cruz, certo? Especialmente para cumprir, isso tem que ficar bastante claro, não é? Para cumprir todo o cerimonialismo, todo o culto lá do Antigo Testamento, todo tipo de sacrifício para a aproximação de Deus, certo? Por conta dos pecados. Ou seja, ele estava obedecendo à lei. O texto de Filipenses 2 nos ensina que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é? Ou seja, é uma morte penal, substitutiva. Ele estava, literalmente, não é, sendo julgado pela lei de Deus ali. Sendo condenado pela lei de Deus ali. Era uma questão da justiça de Deus. Certo? A lei diz que se não obedece, morre, pois por isso ele morreu. Por causa da lei. Por causa do nosso pecado. Tá? E é isso que deve estar forte em nosso coração, porque para os remonstrantes no século XVI, no finalzinho, realmente não importava muito isso. Por isso eles trataram a morte de Cristo como se fosse algo tão solto. Isso chega a ser absurdo afirmar. Não é justamente isso. Deus, o Pai, destinou seu Filho à morte na cruz sem um decreto definido de determinadas pessoas. Mesmo que a redenção por Cristo conquistada de fato nunca tivesse sido aplicada a nenhuma pessoa, dizendo que havia possibilidade então de ele morrer e isso não servir para nada, porque todo mundo ia rejeitar ele. O que ele alcançou pela sua morte podia ter sido necessário, proveitoso e valioso, e podia permanecer perfeito, completo, intacto em todas as suas partes, ainda que isso não tivesse nenhuma eficácia para a salvação de ninguém. Imagina, Cristo vem morrer e as pessoas rejeitam ele. Eu acho que essas pessoas precisam ler um pouco mais o texto de João capítulo 3 para compreender que, na verdade, o mundo rejeita Cristo. O homem ama mais as trevas do que a luz. Mas pensamos em tudo isso, desenvolvemos um pouco do assunto, mas vamos à resposta, né? Vamos aqui à refutação que o sínodo deu lá, os reformados deram aos remonstrantes, aos alunos de Armínio. A refutação é justamente essa. Ouçam. Esta doutrina é uma ofensa à sabedoria do Pai.
e ao mérito de Cristo, e é contrário às Escrituras. Pois o nosso Salvador afirma, e aí João 10, verso 15 e verso 27, um pedacinho, ele fala: dou a minha vida pelas ovelhas. Já citei isso. Não é? E eu as conheço. Entendeu? Eles disseram, os arminianos, veja, ele foi enviado para morrer não por um decreto definido de pessoas. Ele não veio morrer especificamente por pessoas. Não há um decreto sobre isso. Mas Cristo estava dizendo ali: eu dou a vida por minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei por quem eu estou morrendo, entende? Por quem eu vou morrer. Não é? E o profeta Isaías fala acerca do Salvador, não é? Também, isso é muito importante também aqui. Isaías 53, verso 10, ele fala bem assim: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, olha só, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Parece que os remonstrantes arminianos não consideravam o texto de Isaías 53. Quando é dito isso, já no Antigo Testamento, não é? Que ele daria a vida, a sua alma, como oferta pelo pecado. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isso pode ser desfeito? Por acaso a vontade de Deus de salvar por meio de Cristo não vai prosperar? Não pode ser cumprido? Não é? E finalmente, esta heresia invalida o artigo do credo apostólico pelo qual confessamos a Igreja Universal de Cristo. Ele veio dar vida por sua igreja, por seu povo, pelos eleitos de Deus, para santificar a sua igreja como sua noiva. Então, nós nunca devemos olhar para a obra de Cristo como sendo essa coisa aleatória, solta, que não dá segurança. Não. O que nós aprendemos na doutrina verdadeira, na palavra de Deus, é que a morte de Cristo, ela é perfeita. Ele veio com uma missão objetiva, clara, definida de salvar pessoas. E é isso que nós confessamos. Os arminianos levantaram esta heresia maldita, não é, ofendendo a sabedoria de Deus o Pai. Tá? Ofendendo a sabedoria de Deus o Pai e também desprezando os méritos de Cristo. Eles desprezaram o mérito de Cristo e foram totalmente contrários às Escrituras. Como eles podem, ou poderiam naquele momento, rejeitar a verdade do Evangelho, dizendo que Cristo não veio morrer por pessoas em especial, pessoas definidas, que não há um decreto para a salvação, para a obra que ele veio realizar, sendo que ele tantas vezes demonstrou que veio realizar a vontade do Pai, e deixando de maneira muito clara que a vontade do Pai é essa. Em João capítulo 6 também ele fala sobre isso. Não é? Que nenhum ele perca. Ou seja, ele veio cumprir a vontade do Pai de salvação de pessoas mesmo. Tá? E como Calvino muito bem observou no texto de Mateus 1:21, não é? Ele trata justamente assim, não é? Que o anjo veio como um embaixador do decreto divino, né? Do decreto supremo, para dar esse nome de Jesus, porque ele veio literalmente salvar o seu povo de seus pecados. Então podemos ter convicção na sã doutrina e rejeitar de todo o coração esta heresia maldita. Então, se há algum irmão que tem alguma dificuldade de compreender, ou então nunca parou para pensar sobre isso, pense agora realmente. E entenda que quando alguém diz que Cristo não veio morrer por pessoas de verdade, por indivíduos, não veio para salvar pessoas, não veio substituir pessoas na cruz do Calvário, não veio sofrer nesse sentido a pena, não é, da lei de Deus por causa do pecado para substituir pecadores e salvá-los efetivamente, tal pessoa está abraçando heresia. Tá? Isso não é fé. Isso é o contrário de fé, isso é incredulidade, é heresia. Não é? E quem diz isso está desprezando os méritos de Cristo. Quando olhamos para a Escritura, basta ler os Evangelhos, basta ler, por exemplo, a carta aos Hebreus, as cartas de Paulo, para entender que Cristo é digno do trabalho que ele realizou, como o próprio Isaías nos ensina. Tá? Ele é digno, a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Não é? O que ele fez realmente foi efetivo, não tem a menor possibilidade de não dar certo. Ele cumpriu a vontade do Pai. Não é? Ele cumpriu a vontade do Pai. Não é? Por isso podemos compreender que agradou a Deus moê-lo fazendo enfermar. Porque a sua justiça, a justiça de Deus, não é, foi aplacada, apaziguada, foi cumprida
cumprida perfeitamente na morte de seu filho. Então, esta é a aula de hoje. Penso que esta heresia já é suficiente para perturbar qualquer um que entende o que é o Evangelho. Então, eu quero encerrar a aula de hoje, certo? E agradeço aos irmãos que acompanham pelo YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem acompanhando as playlists aqui, se inscrevam no canal e até a próxima.